Senhor Deus. Não podemos nada de nós mesmos. Não podemos coisa alguma por nós mesmos, Senhor. Porque não procuramos a nossa vontade, mas o desejo maior em nosso coração é agradar ao Senhor. Bem sabemos que o mundo passa, a concupiscência do mundo passa. Senhor, graças te damos por estarmos aqui, com a liberdade de te louvar, te adorar, expressar a nossa gratidão e a nossa adoração. Muito obrigado, Jesus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Nesta manhã, Senhor, e a cada dia da nossa vida, temos fome de ti, temos sede de ti, Senhor. A nossa alma anseia por ti. Vem, Senhor, nos abençoa. Fica conosco, ó Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor. Te convido a tomar a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. E nós vamos ler do verso 5 até o verso 11. Filipenses 2, do 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nos expomos a Tua santa palavra. Eu te peço que o Senhor venha me ungir nesta hora, para falar do Teu grande nome, do Teu grande poder, da Tua santa palavra. Que o Senhor venha ungir cada um dos ouvintes também, ó Deus. Deus, me dê a graça, Senhor, de não distorcer a Tua palavra, de não dizer nada além daquilo que o Senhor queira que eu diga nesta hora. Eu me consagro inteiramente a Ti, numa dependência total e completa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que oramos, agradecidos. Amém. Amém. Este é um dos textos mais lindos de toda a Bíblia, um dos textos mais maravilhosos, é um dos meus preferidos e traz uma das informações mais maravilhosas para as nossas vidas. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses da prisão. Ele estava preso em Roma, acorrentado a um soldado romano. Ele permanecia 24 horas acorrentado a um soldado romano. E enquanto isso ele aproveitava para escrever as suas cartas. Está reclamando de ficar em casa? O apóstolo Paulo aproveitava os seus momentos de prisão para escrever as cartas, para evangelizar os outros prisioneiros. E esse texto maravilhoso traz uma informação maravilhosa, que o Senhor Jesus deixou a sua glória para vir aqui viver neste mundo, mesmo sabendo da agonia que ele teria que passar aqui. E diz o texto que Jesus esvaziou-se de si mesmo e tomou sobre si a carne humana. Glória a Deus. Difícil compreender isso com a mente. Aliás, não é difícil compreender. É impossível para nós compreendermos tudo isso com a mente. O máximo que nós alcançamos é um vislumbre de tudo isso que nós temos descrito aqui. O apóstolo Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 12, que agora nós vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conhecemos em parte apenas. Então conheceremos um dia tudo, assim como somos conhecidos por Deus. Diga graças a Deus. Mas nós temos algo aqui mais importante a fazer, além de tentar entender todas essas coisas com a nossa mente, algo que Jesus mandou, e eu vou tentar passar para vocês. Peço que Deus me ajude. Quando nosso Senhor Jesus Cristo deixou a sua glória e veio a esse mundo caído, mesmo sabendo da agonia que ele teria que enfrentar aqui, ele assumiu então aquela carne humana que Deus Pai lhe tinha dado. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Importante sabermos isso. Embora tenha deixado a sua glória celeste, assumido a carne humana que Deus Pai lhe deu, ele nunca deixou de ser Deus. Aquela sua carne humana era tão limpa,
aquela sua carne humana era tão pura que nunca foi tocada pelo pecado, nunca foi manchada pelo pecado, e o alto brilho da sua glória fluía de dentro dele. Aleluia, glórias a Deus. Imagine Deus, o próprio Deus, vivendo aqui, neste mundo sujo. O próprio Deus vivendo aqui, como uma pessoa entre nós. Se você já andou de avião, você deve saber que, quando a gente olha lá de cima, para as grandes cidades, a imagem é linda. Quando o avião está passando pelas cidades, pelas grandes cidades, as cidades bonitas, a imagem é linda, é fascinante, mas somente quando a gente desce aqui, é que nós conseguimos ver o lado negro das cidades. E toda cidade grande, por mais bonita que ela seja, ela tem a sua parte negra. Tem os lugares horríveis, tem seus lixões, tem as favelas, tem a pobreza, pessoas vivendo ali daqueles lixões. Isso em toda a cidade do mundo é assim. Certa vez nós fomos a Belo Horizonte. Fomos orar por uma pessoa que estava internada no hospital. E quando chegamos lá, era a minha primeira vez naquela cidade. E era a minha primeira vez de avião também. Então, quando tomamos o táxi no aeroporto, começamos a conversar com o taxista sobre a beleza daquela cidade. Realmente, Belo Horizonte é uma cidade linda. Mas chegou em um determinado trecho, ele disse: preparem-se, porque agora nós vamos entrar no lado negro da cidade. E nós percorremos então vários quarteirões de muito lixo, de favela, de muita gente caída, de muita pobreza. E isso é uma realidade em todas as cidades, nós sabemos disso. Amados, quando o Deus Todo-Poderoso olha lá de cima para esse planeta, e se você já viu uma foto do planeta visto de cima, a imagem é linda, a beleza é fascinante. Quando o nosso Deus Todo-Poderoso olha lá do alto para esse planeta, somente Ele é capaz de olhar além da beleza fascinante. Somente Ele é capaz de ver a dor, a pobreza, a amargura, a tristeza, o ódio presente nesse mundo, o assassinato presente neste mundo. Quanta gente morre sem saber que há um Deus. E quanta gente morre mesmo sabendo que há um Deus, mas rejeitando a esse Deus, dizendo: não, eu não quero Deus, eu não quero nada com Ele. Existe um Deus, Ele é uma personalidade. Existe um Deus que é um ser inteligente. Ele tem um corpo espiritual.
Ele tem uma alma. Ele tem um espírito. Existe um Deus que se assenta em um trono. E esse trono é real. Esse trono é verdadeiro. Existe um Deus que habita em um lugar chamado céu. Pastor, por que você acredita em todas essas coisas? Eu acredito porque está escrito nas Sagradas Escrituras. E tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras, eu acredito. Ele mora numa cidade. Essa cidade é cercada de jaspe. Você já viu uma pedra de jaspe? É a coisa mais linda. Tem jaspe de várias cores. Essa cidade tem portas. As portas são de pérola. Essa cidade tem ruas. E as suas ruas são de ouro puro. Essa cidade tem paredes adornadas de pedras preciosas. A fundação dessa cidade é de pedras preciosas. Nessa cidade não tem luz, porque o Cordeiro de Deus é a própria luz. Glória a Deus. Nessa cidade não tem morte, não tem pranto, não tem dor, não tem doença, não tem sofrimento, não tem lixo, não tem pobreza. E lá os anjos estão sempre clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Lá todos os remidos estão tocando harpa. O céu é um lugar musical. O céu não é um lugar triste. O céu não é um lugar silencioso, monótono. É um lugar de cânticos, de louvores. Lá todos os remidos estão louvando e cantando. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós imaginamos sempre um livro de julgamento. Mas ele é também um livro de adoração a Deus. Glórias a Deus. Porque se você observar bem, todas as vezes que a porta do trono é aberta, tem cânticos e louvores ao Senhor nosso Deus. Diga graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, de eternidade em eternidade. Sempre tem ali louvores. Anjos, juntamente com os remidos, louvando e cantando, adorando o Rei da Glória, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o mais belo entre milhares, aquele que é a brilhante estrela da manhã, aquele que é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. A Ele glórias, honras e louvores eternamente. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Os incrédulos nos chamam de ignorantes porque nós fazemos isso, porque nós louvamos a Ele. Eles nos chamam de retrógrados porque nós louvamos a Jesus.
Ignorantes são eles que não fazem isso. Retrógrados são eles que não fazem isso. Eles nem sabem o que é viver. Muitos deles, embora vivendo em meio a todo o dinheiro, mas eles não sabem o que é viver. Muitos deles, embora vivendo em meio a todo o conforto que esse mundo oferece, mas eles não sabem o que é viver. E muitos deles vivem debaixo de depressão. Muitos deles dependem de uma droga, dependem de um álcool para dar um sorriso. Muitos deles não têm prazer pela vida, não sabem o que é viver. E nós sabemos que somente quando se faz uma entrega real, completa e verdadeira ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, é que a pessoa descobre o que verdadeiramente significa viver. Somente após uma entrega real e verdadeira, a pessoa descobre então o que é alegria. Ela descobre o que é aproveitar a vida. E nós sabemos bem que seguir uma religião não é suficiente. Apenas membrar em uma igreja não é suficiente. Porque quando o Senhor Jesus entra no coração de uma pessoa, Ele coloca um cântico no coração, Ele coloca um cântico na alma. Como diz o salmista no 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre eles, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, ó Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Aquele que com lágrimas semeia, com júbilo ceifará. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, colherá com júbilo seus feixes. Ele coloca alegria no coração, Ele coloca um cântico na boca daquele que se entrega verdadeiramente. Glórias a Deus. Há um Deus que criou esse mundo, porque está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta é a primeira palavra da Bíblia, essa é a primeira frase. A Bíblia começa afirmando: no princípio criou Deus os céus e a terra. Há um Deus que criou todas as coisas. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Pastor, e o que é que prova para nós que Deus criou esse mundo? O padrão. O padrão dele prova. Como assim o padrão prova que Deus criou esse mundo? É que em todo outono dá uma esfriada. As folhas caem das árvores. Em todo verão faz calor. Em todo inverno faz frio. Em toda primavera as flores começam a brotar. Isso nunca mudou. Isso nunca mudará. Tudo isso foi planejado. O sol se levanta todos os dias.
mesmo nos dias nublados. Você não consegue ver, mas Ele está lá. A terra está girando agora, e ela gira 24 horas por dia, sem parar. Isso nunca mudou. E o ser humano consegue não acreditar na Bíblia, mas consegue acreditar que algum dia, em algum lugar, aconteceu uma grande explosão, e dessa explosão, então, surgiram todas as coisas. Mas Deus criou o homem livre para querer crer em Deus ou não crer em Deus. Louvado seja Deus. Por isso, Ele mata criancinhas indefesas e chama isso de aborto. Como se aquilo que está no ventre da mulher fosse uma bolha, como se aquilo fosse um pedaço de carne, como se aquilo fosse uma massa qualquer. Aquilo que está no ventre da mulher é um ser humano criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Ali está uma alma eterna, e o ser humano terá que prestar contas a Deus um dia. Diga graças a Deus. Há muitas religiões pelo mundo afora, há muitos movimentos pelo mundo afora, e um dos movimentos é o humanismo secular. E esse movimento, humanismo, tem muitos seguidores pelo mundo afora. E ele nega abertamente a existência de Deus. No humanismo, Deus não tem chance nenhuma. Ele centraliza todas as atenções no homem. O homem é capaz de resolver todos os seus problemas por si mesmo e não terá que prestar contas a ninguém. Isso é humanismo. A permissividade sexual é aceita e é passada para as crianças de qualquer idade. E todas as formas de perversão sexual são tidas como expressão corporal, modo de expressar. E é isso que eles passam para as crianças. E isso tem sido ensinado nas escolas. Que Deus tenha misericórdia. Para eles, todas as formas de expressão sexuais são aceitáveis. Isso é humanismo. Um viés totalmente antibíblico, totalmente anticristão, sem futuro, sem esperança, sem eternidade, porque para eles, quando o ser humano morre, é a mesma coisa quando um animal morre. Morreu, acabou tudo.
Isso é humanismo. Quando nós pensamos na queda do homem, quando o homem caiu, Satanás colocou no coração do homem um desejo. O desejo de ser igual a Deus. Satanás colocou no coração do homem uma curiosidade de querer ser igual a Deus. E a palavra que ele usou foi a que está escrita em Gênesis capítulo 3, no verso 5. Satanás disse ao homem: olha, como Deus sereis. Como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Foi com essa palavra que ele seduziu ao homem. Lúcifer, na verdade, ele tentou ser igual a Deus. Ele caiu, e quando caiu, então ele seduziu o homem com essa fala: como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Mas Deus já tinha prevenido o homem, em Gênesis 2,17, dizendo: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Deus tinha prevenido o homem, mas ele caiu. E Deus não estava falando aqui da morte física. O ser humano tem muito medo da morte física, mas há uma morte pior do que a morte física. É a morte espiritual. Era dessa morte que Deus estava falando aqui. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. O que é, na verdade, a morte espiritual? A morte espiritual é a separação de Deus. É quando o homem se separa de Deus pelo pecado, ele se separa de Deus pela desobediência. E você que é um cristão fiel, você sabe muito bem que quando nós pecamos, vem um peso. Você, cristão fiel a Deus e ao Senhor Jesus, quando você peca, você experimenta um peso que pode ser comparado quando acaba a luz. Já viu quando acaba a energia em casa? Quando acaba a luz? Parece que bate um peso, fica horrível. E a gente não vê a hora que a luz volte. E não estranhe que isso aconteça com você, porque isso acontece com todo cristão fiel e comigo também. Quando você peca, você experimenta esse peso porque houve uma separação de Deus. Por quê? Porque Deus não pode honrar o pecado. Porque Deus não pode estar aonde o pecado está. Diga glória a Deus. E quando isso acontece, quando pecamos e experimentamos esse peso horrível da separação de Deus, nós devemos buscar imediatamente a reconciliação com Deus, como fez Davi.
E pelas palavras que Davi usou, quando ele pecou, nós percebemos o peso do pecado, da separação de Deus. Ele disse essas palavras no Salmo 51, no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria dentro de mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. E no verso 12, ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Ele havia perdido a alegria da salvação. É isso que acontece quando nós pecamos, é isso que o pecado faz em nós. Ele tira de nós a alegria de viver, a alegria da salvação. Então Davi clama: Senhor, restitui isso em mim. Senhor, me traz de volta a alegria da salvação. Amados, nós estamos falando do rei Davi, o maior adorador da Bíblia, quando pecou e experimentou esse peso da escuridão, da separação de Deus, que o pecado causa em nós. Diga: Senhor, me ajude. Mas quando nós oramos, confessamos a Ele, arrependidos, choramos na presença dEle, por termos ofendido, por termos machucado o coraçãozinho dEle, a restauração acontece imediatamente. Diga glória a Deus. Aleluia, você volta a sorrir, você volta a experimentar a alegria da salvação, a alegria de viver, a alegria de estar na presença dEle, de caminhar com Ele, de servi-lo, de adorá-lo em espírito e em verdade. Isso não tem preço. Jesus morreu para isso, Ele veio para isso. Diga glória a Deus. Sabe o que aconteceu lá na queda do homem? Quando o homem caiu, o homem perdeu a consciência de Deus e ganhou a consciência de si mesmo. Foi o que aconteceu quando o homem caiu. Perdeu a consciência de Deus e se encheu da consciência de si mesmo. E essa é a causa de todos os problemas do mundo. Essa é a causa de toda dor. Essa é a causa de todas as amarguras. Essa é a causa de todos os sofrimentos. Porque o homem, quando perdeu a consciência de Deus, ele passou a procurar a se encher de si mesmo, agradar a si mesmo, só a si. Deus não faz parte mais. Porque o homem caído, ele só pensa em si. Ele só quer agradar a si. Ele não quer agradar a Deus. O homem caído, cheio dessa consciência de si mesmo, ele faz tudo para agradar a si mesmo. Ele passa por cima de quem for preciso para agradar a si mesmo. Se for preciso matar, ele mata para agradar a si mesmo. Porque ele não pensa em Deus, ele não tem consciência de Deus. Ele só pensa em si. Essa é a causa de todas as dores, de todos os sofrimentos que há no mundo.
Essa é a causa de todos os lares divididos. Essa é a causa de vidas destruídas por esse mundo afora. Porque o pecado é egoísta. O pecado é egoísta. O que acontece quando uma pessoa é salva? O que acontece quando uma pessoa faz uma entrega de vida a Jesus? Acontece o inverso. Agora ela não quer mais agradar só a si, ela quer agradar a Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Agora ela se esforça para agradar a Deus. O desejo do coração dela agora é agradar a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque agora ela conhece a palavra que diz o Salmo 37, verso 4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você pode repetir comigo? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É por isso que o homem de Deus, ele quer agradar a Deus. Ele não pensa mais em si. A sua vontade, primeiro, é agradar a Deus. Pastor, como é que se agrada a Deus? Fazendo aquilo que Jesus mandou. E isso é muito mais importante do que simplesmente querer entender as coisas de Deus com a mente. Mas fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou. Ou seja, adorar o Senhor Deus, amar o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus disse: faça isso, e você terá cumprido toda a lei, todos os mandamentos. Diga glória a Deus. E é quando você faz isso, que você se enche de esperança, mesmo vivendo em um mundo sujo, corrupto, corrompido pelo pecado, mas você está sempre cheio de esperança, porque a tua esperança está em Deus e não no mundo. Diga glória a Deus, glória a Deus. Quando você faz isso, você experimenta a verdadeira alegria da salvação. Você experimenta a verdadeira alegria de servir a Deus. A verdadeira alegria de viver esta vida maravilhosa, preciosa que o Senhor Deus te deu. Diga graças a Deus. Você não quer mais agradar a si mesmo. Tudo que você quer a partir de agora é agradar a Deus. Pastor, está querendo dizer que Jesus quer ser o meu amiguinho? Não, Jesus não quer ser o teu amiguinho. Jesus quer ser o teu melhor amigo. Ele te ama. Ele te ama e quer ser o teu melhor amigo. Glória a Deus. Jesus quer morar em tua casa. Jesus quer estar com você na escola. Jesus quer estar com você no teu local de trabalho. Jesus quer estar na tua casa, na tua sala de estar. Jesus quer estar na tua cozinha. Jesus quer estar no teu quarto. Jesus quer estar lá no teu carro. Jesus quer estar no teu casamento. Jesus quer estar na tua família. Jesus quer estar aonde você estiver. Glória a Deus. Aleluia. Isso é cristianismo, não é religião. Não estou falando de religião, estou falando de cristianismo. A religião aprisiona, o cristianismo liberta. Aleluia, glória a Deus. Cristianismo não é religião,
é um relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Cristianismo é muito mais do que obedecer um monte de regras. É um relacionamento íntimo, pessoal, com a pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Cristianismo é vida no Espírito Santo. Cristianismo é alegria no Espírito Santo. E ele acontece aqui no templo, ele acontece na esquina, ele acontece na casa de alguém, ele acontece no carro, ele acontece no avião. O cristianismo acontece no leito do hospital e até no leito de morte. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é cristianismo. Deixa eu dizer algo para você. A religião, ela causa mais problema do que qualquer outra coisa. A religião, ela causa dor. A religião causa sofrimento. A religião causa guerras. Essa guerra atual em Israel, você pensa que qual é a causa dela? É religião. Judeus contra árabes. A causa dessa guerra interminável é a religião. É Ismael contra Isaac. A religião causa as piores coisas do mundo. Enquanto isso, o homem vai tentando buscar viver sem Jesus. E não consegue, porque não há vida sem Jesus. E ele busca a paz, ele quer a paz, mas não há paz sem Jesus. Então ele vai tentando nas religiões, ele vai buscando nas drogas, ele busca no álcool, ele busca no sexo, e vai buscando em tudo que ele tenta, tudo que ele vê, ele busca a paz. Mas não há paz fora de Jesus Cristo. Noticiário de ontem, dia 15, no Jornal da Globo, dizendo que, enfatizando que os jovens estão levando misticismo às redes sociais. E enfatizando ali o crescimento do mercado místico no Brasil. Jovens fazendo isso. O que é isso? Senão o ser humano buscando desesperadamente a paz, buscando a alegria. Pastor, eu sou crente em Jesus, mas a minha vida não é essa alegria no Espírito Santo toda. Pastor, eu sou crente em Jesus, mas a minha vida é uma droga. Será que é possível isso? Ser crente em Jesus, sem experimentar essa alegria da vida no Espírito Santo, sim, é possível. É porque você ainda tem muita consciência de si mesmo. E é preciso colocar a tua vida no altar de Deus. Nós cantamos um hino, é um hino maravilhoso que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo
deixares no altar. Se você é crente no Senhor Jesus, mas não tem experimentado a alegria da vida, a alegria de uma vida no Espírito Santo, você precisa colocar tudo no altar de Deus e clamar: Senhor, por favor, venha me limpar. Senhor, é preciso que seja limpo esse canal entre você e a glória de Deus. É preciso clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoe os meus pecados, me lava com teu sangue, Jesus, me purifica, Senhor, de todo o meu pecado, de toda a maldade que há em mim, toda a impureza do meu coração. Você precisa orar com toda a fé, com toda a intensidade, e Deus vai restaurar, Deus vai limpar o canal entre você e a glória de Deus. Louvado seja Deus. Mas é preciso nascer de novo. Nicodemos, quando teve um encontro com o Senhor Jesus, Jesus disse para ele: é preciso nascer de novo. Diga graças a Deus. Glórias a Deus. No texto que nós lemos de Filipenses 2, do 5 ao 11, no verso 5, nos diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que maravilha! Que haja em mim, que haja em você, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus veio do céu, e o texto está dizendo que ele esvaziou-se de si mesmo, ele deixou de lado a sua realeza da glória, assumiu a carne humana que Deus lhe deu, aquela carne tão limpa e tão pura, que nunca foi tocada pelo pecado. Deixou de lado a sua grandeza, deixou de lado o seu esplendor, para nascer nesse mundo sujo e viver neste mundo sujo. Nasceu num tabuleiro. Nós conhecemos a manjedoura pelos cartões de Natal como um lugar lindo, onde vemos a neve, as ovelhinhas. Mas aquilo era um estábulo, um local sujo, mal cheiroso, onde os animais comiam. Não tinha nada de belo ali. O apóstolo Paulo está dizendo para nós: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, o mesmo espírito de amor, o mesmo espírito de compaixão. Ou seja, quem quiser subir, primeiro tem que descer. Que Deus te ajude. Que Deus me ajude. Que haja em você e que haja em mim também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não desanime. Não volte atrás. Não desista. Ele te ama. Ele está com você. Ele quer permanecer com você para sempre. Por favor, curve a sua fronte e vamos orar um pouco mais a Ele. Querido Jesus, fizemos uma explanação muito simples de tudo aquilo que Tu és. Uma explanação muito resumida e muito breve da Tua palavra bendita e maravilhosa.
Mas eu creio no meu coração que assim como o Senhor falou comigo, o Senhor falou com cada um dos meus irmãos também. Senhor, nós te damos graças por tua palavra. Senhor, a tua lei é perfeita, teus mandamentos são puros, são perfeitos, eles refrigeram as nossas almas, Senhor. Nós precisamos da tua graça, da tua presença, do teu amor, da tua misericórdia. Eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu lavar regenerador, eu preciso da purificação deste canal que me une com a tua glória, ó Deus querido. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, e nos teus mandamentos eu medito e observo os teus caminhos de dia e de noite. Ó Senhor, os teus mandamentos são mais doces do que o mel, que eu jamais me aparte deles. Não há vida sem o Senhor, não há alegria sem o Senhor. Muito obrigado, Jesus, por teres me achado um dia, por teres me alcançado, sujo, perdido, longe dos caminhos do Senhor. Obrigado por teres estendido a tua boa mão, por a tua santa e poderosa mão, por teres me acolhido no teu aprisco. Eu te amo, Jesus. Fica comigo, Senhor. Tu és precioso demais para mim, tu és maravilhoso demais. A ti toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amados, a igreja não para. A igreja tem o templo tem as suas despesas mensais, os irmãos sabem isso. E nós contamos muito, a igreja precisa da tua oferta, do teu dízimo. Eu quero orar e abençoar nesta hora cada centavo da tua oferta e do teu dízimo, em nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor abençoa e retribui aquele que dá com alegria. O Senhor ama aquele que dá com alegria. E o Senhor é fiel e não deixará faltar nada. Deus retribua abundantemente a cada um dos teus filhos que tem abençoado esta obra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom, paz. Amém. Glória a Deus.